Raul está entre os titulares hoje, mas à frente o Gonçalo Plata, o De La Cruz, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique. Esta é a formação rubro-negra no 4-2-3-1. Sem o Pedro, a referência é o Bruno Henrique com a número 27. Não tem nada a mesma coisa. Carlos Eugênio Simon, tudo bem, Simon? Boa noite. Sou mais Bruno Henrique que Pedro. Tudo bem, meu amigo Vini? Um abraço para você, demais companheiros. A arbitragem do Uruguai, José Javier Burgos. Aí, galera, 9 anos de idade. comenta, compartilha, né? Inscreva no canal, deixa bastante comentário aí. Os comentários de vocês aí é muito importante aí, né? Fortalecer o meu canal. Seus assistentes e o árbitro de vídeo, Christian Ferreira Vini. Deixa bastante like aí, bastante comentário. Os comentários de vocês fortalecem o meu canal aí. Beleza? Tamo junto. Cuidado que vocês dão uma seleção. Perdeu o Palmeiras, não perdeu hoje não, hein? Aí deixando o seu like, seu joinha e seus comentários. Vamos pra cima. É nóis. O goleiro e o centroavante vão se encontrar no jogo todo. A formação do Cusco do Andy Vidal. A defesa tem o José Cevallos, Carlos Gamarra, o Fuentes e o Marlon Rui Dias. São os jogadores que completam a defesa. O meio campo do Carlos Dias, Diego Soto, também o Carabarral, jogou no futebol brasileiro, Lucas Colito, Nicolás Silva e o Mançaneda. É o time escalado no 4-3-3. Pedro Henrique Torre, de olho em tudo do Flamengo, que se une para fechar a fase de grupos em primeiro lugar. Tudo bem, Pedro? Boa noite para você. Tudo bem, Vinícius? Muito boa noite para você, boa noite, Zinho, Calçade, Simon, todos que acompanham a gente nesse Flamengo e Cusco. O Flamengo que chega, porque não como pressionado para apresentar um resultado, uma performance boa aqui no Maracanã. O apoio da torcida, como você já destacou, não é tanto assim. 30 mil ingressos vendidos antes da partida, um pouco abaixo da média do Flamengo. Inclusive o setor leste superior, fica à frente das cabines, vocês estão observando aí, nem sequer foi aberto para a venda. Fica vazio, mas o Flamengo espera, de fato, ter uma boa vitória aqui contra o Cusco, amenizar o clima do Rio de Janeiro. Muito bem, e aqui os jogadores posicionados no centro do gramado. A bola no centro é um convite para todos jogar, compartilhar e se divertir. E nada disso é possível sem respeito. O respeito se expressa em cada gesto, palavra, decisão. Um convite para todos, sem distinção. Não há lugar para discriminação, racismo ou violência. E é com essa iniciativa que a Conmebol reafirma seu compromisso de impulsionar um futebol que une e que seja exemplo desde o primeiro minuto até o final do jogo. Que seja um exemplo desde o primeiro minuto até o fim do jogo, onde não cabe dúvidas de que respeito é titular. Respeito é titular, é a campanha da Conmebol nos jogos da Libertadores e também da Sul-Americana. Mais cedo você acompanhou aqui o São Paulo, que venceu e se garantiu em primeiro lugar em seu grupo na Sul-Americana. Agora é hora da glória eterna. O Flamengo jogando frente à nação, com Bruno Henrique usando a braçadeira de capitão. E do outro lado ali o Fuentes, um dos principais jogadores do time no sistema defensivo. Apita o árbitro Christian Ferreira. Começa no Maracanã. Bola rolando para Flamengo e Cusco. São os primeiros 45 minutos. Fechando a fase de grupos da Conmebol Libertadores. E o Flamengo joga à frente a sua torcida. Jogando passes no campo de defesa, Everton Araújo na esquerda para o Vitão. Tira esse negócio de jogando bola pra Hashtag goleiro. Libertadores na ESPN. Hashtag Libertadores na ESPN. Jogar aqui pelo lado esquerdo, Plata. Antônio dividida, o Ayrton Lucas chega a marcação lá no meio campo do Carabarral. E a arbitragem está dando lateral para o Flamengo. Aí você está vendo no detalhe o técnico Leonardo Jardim. Treinador que está... Dá pra não chutar a cabeça do Pior de novo, vai embora. Primeiros, dá para dizer É assim, outra e no fim de semana a derrota Bora, do Mengão. Palmeiras. O Flamengo jogou grande parte do jogo com 1 a menos. Foi derrotado em casa. É toque do Everton Araújo à frente. Bela Cruz. O Bruno Henrique. Chega o Fuentes, manda a bola para fora. Bate pro gol. Eu vou desligar o ventilador aqui, tá? Ela é o Emerson Royal.
Talvez o ventilador que tá ventando a bola do vocês aí, Luiz mano. Araújo. Everton Araújo. A tabelinha Pro sai. gol. E mais atrás com o Pro Saúl. gol, falei. A esquerda Faz o que eu mando, não Plata. faz o que vocês querem. Plata conduz com a Isso canhota. perde gol. De La Cruz. Linda bola pro equatoriano. Plata divide. Já tá pra grande área. O último toque foi da defesa. Chegou por ali o Rui Dias. A arbitragem pega o escanteio pro Flamengo. E a nação cresce pela primeira vez com bola rolando. Não chutar a bola pro gol, por isso que eu fico bravo. Vocês me escutam O eu. Alejandro Orfila, Palhaço. técnico do Cusco uruguaio, que assumiu o time pouco antes do início da Libertadores. Aí Luiz Araújo, cruzamento na área. Passa pelo Saúl, tira a defesa. É, ele já é pra ter batido, o cara não sabe dominar uma bola. Chega pro domínio lá na linha do meio campo. É o Ayrton Lucas. Aí o goleiro Andrew. Solta a bola logo, Os preto personagens safado. Dessa noite, o reserva do Rossi, que vinha jogando no futebol português, goleiro formado na base do Botafogo. É porque aquele que era do Flamengo era uma Antes bosta. do Flamengo, no início a gente vê que o Plata, que costuma jogar pelo lado direito, agora ele tá vindo pelo lado direito, mas ele começou mais pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo, né? Pega Fazendo lá, né? mais à direita, eles trocam muito de posição, nesse momento houve essa troca, mas o início da distribuição foi essa, o Saúl mais recuado perto do Everton Araújo, como uma dupla de volante, e o De La Cruz atuando mais adiantado, como um meia, né? Ele fazendo aquela função que Agora seria põe a do bola pra Paquetá, dentro da que seria rede. o Arrascaeta, função que ele já Ismael exerceu jogou melhor que no vocês. River Plate há muito tempo atrás e até na seleção do Uruguai. Flamengo é quem tem a bola no início. É o grupo A da Libertadores que tem um jogo em andamento que tem uma disputa por vaga, né? Independiente Medellín e Estudiantes. Independiente Medellín tem um ponto a mais, portanto joga pelo empate. Lembrando sempre que fechando a fase de grupos dos dois torneios da futebol, as partidas do mesmo grupo são disputadas no mesmo horário. Saúl. Aí o Vidão. Andrew. O goleiro do Flamengo recebe e toca lá no alto. Vem jogar o Danilo. Danilo faz uma ótima inversão na esquerda para o Ayrton Lucas. E dá para ver no seu monitor como subiu a marcação Busquets. E o Flamengo tem campo para correr, não é isso, De La Cruz? Toma em profundidade. Era o Bruno Henrique, mas o árbitro percebeu a falta. O Flamengo não teve a vantagem. E o árbitro Christian Ferreira, uruguaio, para o jogo. Hashtag Libertadores na ESPN. Dedo X pelo Twitter. É uma semana importante, com muitos brasileiros ainda precisando de resultado para se classificar. É o caso, por exemplo, amanhã do Fluminense aqui no Maracanã. A situação do Fluminense é dramática, não depende apenas de si. O Palmeiras, que está numa situação complicada também, tem boas chances de avançar em segundo. O Cruzeiro joga na quinta e transmitiremos no Mineirão contra o Barcelona, precisando do resultado num grupo em que o Boca está enrolado. O Flamengo que nos últimos 3 anos teve dificuldades, né? Passou em segundo no seu grupo. No passado, na rodada final, teve momentos complicados jogando aqui no Maracanã. A situação hoje é outra em termos de classificação, mas a cobrança é sempre a mesma, de vitória. Afinal está em campo o único brasileiro tetracampeão da América. Andrew. Saindo na boa com o Danilo. Vidão. Passe por baixo, vem jogar o Plata. E ele já ganha. O Plata está jogando dos dois lados. Já chamou a atençãozinho. Luiz Araújo. O Mengão cresce. Emerson lá pelo lado. Enfrenta a marcação. É passe para o Luiz Araújo. Domina. Vai para a área. Emerson na direita. Cruzamento. Fica na marcação. O Flamengo atraiu o time do Cusco. Conseguiu espaço. E já tem esse batida aí, lateral. quer driblar. Mas chama atenção mesmo. Ô professor, você não tá vendo isso não, ô sonso, velho? Luiz Araújo e Gonçalo Plata. Bola ali dentro da 18 aí tem que chutar pro gol. Palhaçada. Atenção do atacante do Flamengo, tem Vê se não 4 faz gols na gol. temporada. 2 na Libertadores, fez gol de cabeça contra o Cusco. No jogo lá no Peru. Pelo amor Jogo que de abriu a Deus. fase de grupos Cara, da Libertadores pro Mengão. Batida do Luiz na primeira trave e corta a defesa. É rebote rubro-negro. Toque lá atrás do De La Cruz pro Ayrton. No campo de defesa. Vamos completando os primeiros 5 minutos de jogo. Vinícius, Diga Pedro Henrique Torre. só destacar aqui, é o 6º jogo do Andrew com a camisa do Flamengo.
Ele que chegou no início do ano contratado junto ao Gil Vicente de Portugal por 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões e 500 mil reais, faz a sua primeira partida sob o comando do Leonardo Jardim, já que o seu último jogo foi dia 2 de março, naquela última partida também do Felipe Luiz, 8-0 sobre o Madureira, semifinal do Campeonato Carioca. Sempre que jogou foi no Carioca. E aqui vem o Flamengo. Ayrton Lucas para trás, a batida de primeira em cima da linha, salva a defesa. O Flamengo constrói muito bem. O lateral vem pelo meio. E a batida do De La Cruz tinha um endereço, tinha chance do gol, Mengão. Lá vem o Flamengo, cruzamento do Emerson, sobe a defesa e corta. Tinha uma chance clara de gol para o Flamengo com 6 minutos no Maracanã. Tá dando uma pressão para cima do Cusco, o lateral tá marcado. Calçade, que passagem no Ayrton Lucas por dentro, hein, Calçade? Os dois laterais vão se esbaldar hoje, né? Porque o primeiro que o Flamengo joga numa forma, assim, num modelo que abre o espaço para o Emerson Royal. Porque o Luiz Araújo, quando está do lado, vem por dentro. O Del Plata, ele também gosta, se aproxima muito do Bruno Henrique, para o Emerson Royal aproveitar o lado do campo, a profundidade. O Ayrton Lucas também é ofensivo, participa. E o Cusco, ele vai caminhando, vai dando um passo atrás, mais um passinho para trás. Então o Flamengo vai empurrando, se tiver boa associação pela beirada, lado esquerdo e lado direito, como aconteceu agora no lado esquerdo, vai chegar na linha de fundo, bola para trás e caixa, bola na rede. Ayrton Lucas toca no meio para o Everton Araújo. Aí o Saul, Danilo, recebeu levemente ali pressionado pelo Nicolás Silva. Danilo, botando bola para o goleiro Andrew, que é de Duque de Caxias, é da região, tem 1,89 m o Andrew. Noite importante para ele, para mostrar serviço. Se é que o Cusco vai dar trabalho também. Saul sai na esquerda com o Vitão. O Flamengo já desce de novo buscando um ataque. Passeira para o De La Cruz, chegou a marcação. É boa a saída do Lucas Colito. Virada de jogo lá pela esquerda. Aí o Nicolás Silva enfrenta o Emerson Royal. Colito na tabela. De La Cruz foi bem o uruguaio. Everton Araújo, De La Cruz. Puxando a bola para o Luiz Araújo. Vem na ponta esquerda o Ayrton Lucas. Dando um descanso para o Alexandre, que está no banco de reservas. Assim como o Léo Pereira e o Lucas Paquetá, que são os 3 jogadores do Flamengo convocados pela seleção, estão no banco, fora o Danilo, que já citamos, que aparece entre os titulares. Aliás, né, Pedro? Pode chegar a 9 a relação de rubro-negros que vão para a Copa do Mundo, hein, Pedro? Exatamente, Vinícius. O Flamengo ainda espera a confirmação, que acredito que vai ocorrer do Uruguai e também do Equador, para Plata e Carrascal, para você. Plata, o toque de cabeça, afasta a defesa. Debate do Everton Araújo. De La Cruz, gente, a bola. Luiz Araújo, toma espaço. E é tiro de meta para o Cusco, Pedro. Exatamente. Então eu falava, o Flamengo espera 9 convocados no total. Danilo, Léo Pereira, Varela, Alexandre, Paquetá, De La Cruz, Arrascaeta, Carrascal e Plata. Esses vão ficar fora já a partir de amanhã, que é a data limite, assim. Ainda tem jogadores que vão atuar por outras equipes em jogos da Conmebol na quinta-feira, mas para o Campeonato Brasileiro no fim de semana, o Flamengo já não vai ter esses jogadores. E o Jorginho também fica fora aqui, a fratura no dedão direito. O Flamengo até soltou a nota dando a possibilidade do Jorginho até botar, quem sabe, vai levantar o pé ao 3 de do jogo novo, de sábado, mas o Jorginho vai ficar fora sim, contra o Corinthians. É um time inteiro fora da última rodada do Brasileirão antes da parada. Bateu na mão. Completamos 10 do primeiro tempo no Maracanã. Certo. É noite de Dá uma amarrada Libertadores. ainda. O Flamengo é confirmar a melhor campanha da fase de grupos. Fazer 5 vitórias. Teve um empate ao longo da trajetória contra o Estudiantes. Jogando lá na Argentina, semana passada. Venceu o Estudiantes aqui num lindo gol do Pedro. Danilo, linda bola do Danilo pro De La Cruz. Leva de primeira com o Bruno Henrique. Está jogando o time do Cusco. Hoje joga com seu uniforme branco. O primeiro é o uniforme dourado. Rui Dias. Plata, ligado no jogo equatoriano. Não tem a cama para filmar lá embaixo, essa escuridão da De La porra. Cruz.
Levou pro meio. Aí na entrada da grande área não teve nada. Carabarral põe o corpo contra o Everton Araújo. E o lateral é para o Cusco. E ESPN, a gente vive o esporte. Novibet, patrocinadora Master do Santos. O Flamengo pressionou a saída de bola e é tiro de meta para o Cusco. Ali vimos o zagueiro o Carlos Gamarra. 11 minutos ainda. Vai para a cobrança de tiro de meta o Cusco com o goleiro Andy Vidal. Interessante desse time peruano, ele joga na altitude, 3.400 metros. Na altitude poderia ser um leão, mas foi um gatinho também. Tem um ponto e único na altitude. A altitude não ajudou. É um time que ainda não... Eles sentiram a altitude. Vai ver que é isso. Eles vão completar 17 anos em julho. Então é uma equipe, um clube relativamente novo, que já mudou de nome, era o Real Atlético Garcilaso, e mudou a cor do uniforme. Quer dizer, imagina engajar o torcedor mudando de nome e cor de uniforme. Então não é fácil. Esse é o adversário do Flamengo. Você vê o Cusco assim, organizado no 4-1-4-1, o Soto 88 fica à frente dos zagueiros, aí uma linha de 4, tá bem desenhado agora. Ó, muito obrigado, Cusco, por ajudar a gente. É um 4-1-4-1, mas que não segura ninguém. Então, o Flamengo, um pouquinho de paciência e atenção, chega no gol. Mas um erro de passe do Flamengo dá chance no contra-ataque. Golito, Mançaneda. Bola atrás com Carlos Dias. Aí o Diego Soto. Para o Marlon Rui Dias. Primeira vez que o Cusco vai trocando passes no campo do Flamengo. Rui Dias desce pela direita, a bola por dentro era para o Mançaneda. Plata. Luiz Araújo. O Gonçalo Plata. Que lindo drible do Plata. Foi puxado pelo Soto. É lance de falta. E é lance para cartão amarelo. Foi uma jogada belíssima, de habilidade do Plata. O Soto foi só para cometer a falta, hein, Simon? Cartãozinho amarelo clássico, ó, ele puxa pela camisa o adversário e pede o mesmo de prosseguir na jogada. Bem apresentado o primeiro cartão amarelo do jogo. Gonçalo Plata no Saúl. Vitão. O Flamengo já teve uma grande chance com o De La Cruz. E o Carlos Gamarra salvou em cima da linha. Emerson Royal. O passe muito forte para o Luiz Araújo. A arbitragem pega o tiro de meta para o Cusco. Fundado em 2009, em 2020 trocou de nome. E lá na cidade já tem dois times bastante estabelecidos, né? O Cienciano e também o Deportivo Garcilaso. E aqui o árbitro, né, Pedro? Já chegou lá no goleiro. Falou, ó, meu amigo, tô de olho em você. Já mostrou o relógio para ele, hein, Pedro? Exatamente, deu aquela chamada ali, né, para não ter nenhum tipo de cera, embora o time do Cusco tente enrolar um pouquinho, ganhar alguns minutos, porque cada minuto é precioso para fazer um bom desempenho no Maracanã, mas ele deu aquela pressionada ali. Os jogadores em geral, em relação à arbitragem, parecem calmos aqui, pelo menos pelo campo, Vinícius. No detalhe, o Rui Dias, que já vai avançando lá pelo lado esquerdo. O Ceballos. Toque do Nicolás Silva. Trabalhando no meio campo com o Carabarral. Ceballos volta o lance com o Diogo Soto. Esse aqui é o Fuentes. Passe rasteiro do zagueiro errado. Volta para o Fuentes. Faz a puxada. Linda jogada do Carlos Dias. A direita para o Lucas Corito. Mançaneda. Rui Dias. O Cusco começa a se aventurar no campo rubro-negro. É início de jogo no Maracanã, com exclusividade na ESPN no Disney Plus. Olito já chega na área rubro-negra, procura por espaço para o cruzamento. Fecha a porta o Ayrton Lucas e é escanteio para o Cusco. A ESPN fazendo uma grande cobertura aqui no Maracanã, desde as 11 da manhã com o Sport Center. Passando também pela nossa live que esteve no ar ainda há pouco no YouTube da ESPN Brasil. E não parem, depois do jogo tem o Linha de Passe Mesa Redonda, repercutindo tudo desta terça-feira de Libertadores e Sul-Americana. E cobra o escanteio ao Carabarral. Você está vendo aí no detalhe o Danilo. O Carabarral jogou no Santos e esteve no Vasco também. Tem jogador caído lá na área, é o camisa 7, o Mançaneda.
empurra ali, ele foi pro chão. O Mançaneda, que é o ponta do time, hoje está jogando lá de centroavante. É um caso semelhante ao do Flamengo, né? Ele também tem seu centroavante no banco. E o Mançaneda ainda não se levanta não, hein, Pedro? Tá colocando a mão na perna esquerda ali, reclamando de um choque. Os jogadores reclamam com o Bruno Henrique, que argumenta com o árbitro nesse momento ali. Mas o Mançaneda parece que está sentindo bastante dor, pelo menos está batendo um pouco no chão, etc. E a arbitragem virou para o banco. Não sei se vai chamar atendimento médico. Não, vai se levantando para Deus. Enquanto estamos vendo, ele estava numa corrida, numa disputa por espaço com o De La Cruz. E nessa sobrou um pé ali do De La Cruz. Agora, se o árbitro vai autorizar aqui a cobrança, o escanteio com o Gabriel Carabarral. Você está vendo aí a disputa do De La Cruz com o Mançaneda. Escanteio cobrado, bola na área. Quem sobe é o Vitão. Rebote para o Cusco. Aí o argentino Nicolás Silva, cruzamento, vem na grande área. A bola vai passando por todo mundo, sai pela linha de fundo. E é tiro de meta para o Flamengo. Golzinho, o Cusco começou a jogar aí. Eu vou traduzir aqui o que o mestre Calçade falou para mim. Fica brincando. Quer dizer o seguinte: ei, Flamengo, define o jogo, né? Mais intensidade. O time é bem limitado, para não dizer ruim, o time do Cusco, né? Todo respeito aos atletas, mas o time é bem limitado. O Flamengo tem que acelerar mais. Tem que trabalhar essa bola com mais rapidez, ser mais agressivo, estar mais no campo do adversário, porque a gente já está aí com 17 minutos para 18, o Flamengo teve uma chance boa, clara, com o De La Cruz e ponto. E aí daqui a pouco uma bola parada, um cruzamento, sofre um gol, vem a pressão da torcida. Então assim, olha, a gente está vendo esse momento. Uma lentidão na troca de passe. Acho que assim, é um jogo de Libertadores, é um jogo que Burrito do treinador. Chega lá no meio das 18 e ninguém chuta, fica driblando, então no rabo. Para ganhar vantagem. Então tá muito lento. Palhaçada. Estou achando um pouco devagar. Até com raiva chega dali no chuta lá. Ali no Bruno Henrique sobrou ali, já tem que mandar para dentro da rede. Fica driblando. O vencedor hoje chega a 16 Vai ser pontos. besta. Lançamento do Ali, Ayrton ó. Ali já é pra ter chutado, ó. Estava livre na área. Até a saída do goleiro Mandividal. E tudo começa num lindo lançamento do Danilo. Você está vendo ali o Plata que vai ser titular da seleção equatoriana nesta Copa do Mundo dos Estados Unidos. Ele quem veio para a disputa de bola vinha, né? A arbitragem está parando o jogo e pegou o impedimento. E nesse ritmo do jogo é o jogador que mais tenta. A jogada individual, o drible, a troca de posição, é o Plata. O Flamengo vem de novo, Luiz Araújo, Ayrton Lucas. Essa bola no meio com a presença do espanhol Saúl. Meio passe errado, a torcida reclama. E de fato, ficou longe do Ayrton Lucas o passe do Saúl. Que teve lesão recentemente, perdeu alguns jogos, está tentando retomar o ritmo. Aí o Bolito. Dando o jogo na meia, Soto. Mas atrás com o Carlos Camada. Passe na esquerda, recebendo lá na ponta o Carabarral. O Carabarral vai para o chão. Uma disputa de bola com o Emerson Royal. O Carabarral fez gol aqui no Maracanã com a camisa do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Um dia que o Flamengo ganhou com gols do Gabigol. Mas ele fez no fim da partida. O chamado Pedro. Não, só para dizer que já começam alguns aqueles estalar de língua de alguns torcedores reclamando da posse de bola do Cusco, e para ter uma noção da temperatura antes do jogo, ali no setor norte, onde ficam as principais organizadas do Flamengo, já começou um coro de vergonha, time sem vergonha, antes do jogo, claro, reflexo de sábado, diante do Palmeiras. Lucas Solido, cruzamento, vem na grande área, Antrio saiu, Danilo toca na bola, Mançaneda vem nela, goleiro saiu, ficou com a bola. Uma das piores coisas no futebol é o time se enroscar com uma equipe ruim, adversário ruim. Quando você acorda, você está tão enroscado que não consegue sair mais. O Flamengo tem que tomar cuidado. Ser um pouco mais rápido, mais ágil, trocar passe, não com a lentidão, levanta a cabeça, olha para o lado. Quem vence é o professor. Cara, não precisa ser assim. Pode ser mais ativo, mais rápido. E outra, busca, disputado, sabe? O treinador não tinha, se a viagem foi com o time bem curtinho, tem os 11 poucos jogadores no banco. Ele chegou até a dizer, olha,
Alejandro Villa de convocar um menino de 15 anos de idade. Olha o nível do pessoal. compor o banco de reservas. 15 anos, se pudesse eu traria. Então, gente, né? Um pouquinho mais de atenção. Tá ligado aí dentro do campo, a coisa piora. E principalmente esse senhor aí, o Leonardo Jardim. Para o Flamengo é obrigação ganhar. Não é na classificação, mas pelo contexto, pelo gigantismo do Flamengo na América. Frente ao Cusco. Aí o técnico uruguaio, o Flamengo tem cobrança de falta. Preocupação do Andy Vidal. 0-0, Flamengo e Cusco aqui no Maracanã. Lançamento do Luiz Araújo, vai direto para o gol. Tirou Vidal com certo risco e tirou para o meio da área. Na disputa de bola recupera o Dela Cruz, que retorna para o goleiro André. E Vini, só para contextualizar, a questão que a gente está falando aqui não é o placar nesse momento. O placar, claro, faz diferença. É o ritmo. Para chegar o resultado ao placar, é o ritmo. Então o que está sendo cobrado é um ritmo mais forte, mais intenso. Aí você chega no placar. Aí, não chuta. Emerson Royal. Eu tenho uma raiva desse tipo de jogo aí. Passe errado. O Flamengo não está bem nesse início de jogo. Alguns passes dos meio-campistas que chamam a atenção. Há pouco foi o Saul, agora o Everton. Sotou. E assim o Cusco começa a erguer a cabeça, começa a se sentir mais à vontade em pleno Maracanã. Começa a gostar do jogo, né? Mas não rabo hoje O adversário não empurra, não faz aquele abafa, que não cria jogadas de gol, que é lento, começa a gostar do jogo. A gente fala isso na gíria do futebol, né? É porque tem muita limitação e não consegue criar nada ofensivamente. Mas olha, mais um passe errado, o Flamengo desconcentrado. Carabarral puxa pelo meio, Everton Araújo. Aí uma recuperação de bola que é necessária para o volante, para o cão de guarda rubro-negro. Ayrton Lucas, no pé do Plata. Ayrton passa o Plata, esse está querendo o jogo. É quem vai para cima, quem tenta decidir. Não chuta pro gol, bandido não é? A opção lateral pela direita. Aí o Emerson faz Royal. gol. O Maracanã já Tá se Deus agita. querendo levar gol. Luiz Araújo. Emerson, Luiz, Flamengo triangula, 3 por ali. E o passe do Dela Cruz foi complicado. Luiz Araújo. No apoio Emerson Royal. Everton Araújo. Fechou a porta por aquele lado Cusco. O Flamengo roda a bola. Põe os zagueiros para jogar. Vitão. Saúl. Aqui o Danilo. O negócio é Cebolinha. Cebolinha chuta Everton mesmo. Araújo. Se mandou o Dela Cruz, a bola do Emerson Royal para Luiz Araújo. Vai perder É de uma novo. longa troca de passes do Flamengo. Palhaçada. Não sei se passa vai ganhar jogo. Palma. Aqui pela esquerda, Ayrton Lucas. Plata. Bruno Henrique. Plata. Hoje o centroavante se mexe. Não fica agoniado, né? O Bruno Henrique parado só lá na área. Quer movimento, quer jogo. Dela Cruz. Suporte a defesa. A bola volta pro Vitão. Se fecha o time peruano. Metade do primeiro tempo já se foi. E tem campo agora o Emerson Royal. Linha de fundo, cruzamento por baixo. Estica a perna, Carlos Gamarra. Aí o Everton Araújo de fora da área bateu forte na trave. Aê, bandido de filho do Ego. Tem que chutar pro gol, caralho. Um grande lance. Tem que chutar pro gol. Se tivesse chutando, já tinha feito gol. Com o garoto Everton Araújo. Isso aqui ia ser um golaço. Como diz na gíria do futebol. Aí eu falo, tem que chutar pro gol. Se o professor do boca aberta não cuida. Aí chegou daí e chuta pro gol, meus meninos. Sonso, velho. É o Everton Araújo agora empolgado. Acho que ficar driblando, só driblando vai ganhar jogo. Palhaçada. Os técnicos. Confira também o Leonardo Jardim. Palhaçada. Arriba un poquito, así corregimos esto, venga. Dale, dale. Bien. Vengan un poquito, vengan un poquito. Bien. Acá lo tenemos bien, vamos a hablar de lo defensivo primero. Acá lo tenemos bien, estirado. ¿Sí? ¿Qué está pasando allá, Nico? Vos estás saltando con el central. Ahora no estoy saltando. Claro. No estoy saltando, pero igual me queda muy lejos, ya. No importa, pero si él te queda lejos, mirá, él te queda lejos.
coletivo ali do Leonardo Jardim. ESPN, a gente vive o esporte. Shopee. Pra cada emoção do esporte, tem um produto na Shopee. Bom, e antes da pausa aqui, sim, o Flamengo teve uma grande jogada, né, movimentou e o Everton Araújo quase marcou um golaçozinho. O menino, ele vem num momento bom, ele foi substituído uma opção do Leonardo Jardim para mudar o time no sábado, ele tinha cartão também, foi uma opção, não é que ele estava mal no jogo não. Algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro até falam assim, ó, o cara não vai voltar e vai pegar essa posição já não, porque o garoto foi muito bem. E ele tem essa característica, essa batida de fora da área. Tá fechado, tá difícil, não encontra uma infiltração, o chute de fora da área é uma solução. E ele bate bem, quase fez o gol. O Flamengo tem o Everton Araújo titular em todos os jogos nessa campanha da fase de grupos da Libertadores. O Bulgar está à disposição, aliás, já esteve contra o Palmeiras, né, Pedro? Exatamente, está recuperado da lesão que ele teve no ombro, está no banco de reservas, como esteve pela primeira vez desde 2 de abril contra o Palmeiras. Então foi um longo tempo de recuperação, mas se o Leonardo Jardim quiser utilizar, está aí, está no banco de reservas. A lesão lá contra o Bragantino, né, naquela derrota por 3-0 do Eric Pulgar. Mas o garoto segue. Torcida canta no Maracanã. 0-0 e o Mengão vem de novo. Gonçalo Plata. Vitorino toca na meia. A presença do Saúl. Daí, meu filho. O domínio é do Everton Araújo. Pressionado, acelerou a bola. Lá no alto com o Luiz Araújo. Puxou pro meio. Passe por baixo. Linda bola. Girou, bateu. Emerson. Tá bom, pelo menos O Flamengo cria em sequência. Primeira finalização do Everton Araújo. Agora foi o lateral quem se meteu lá na grande área. E que jogada, hein, Calçade? Estava aqui na esquerda, tirou na direita, a lateral entrou com liberdade. Aí o Flamengo com mais velocidade em campo, Calçade. E o lado direito é o lado que o jogador está lá, sem a bola, a gente vai ver. Ou o Plata começou do lado esquerdo, o preferencial dele hoje é o lado esquerdo. Mas o Everton Araújo, o Luiz Araújo carrega a bola. Ele conduz, e ele conduz uma diagonal, ele vem para dentro, ali na direção da meia-lua da grande área, para tocar o Luiz Henrique, o Plata pode se aproximar. Então ele abre um caminho para o Emerson Royal jogar, ou na linha de fim para a linha de fundo, para a batida, para se associar. E na parada técnica, pelo que eu entendi, o Leandro Oliveira estava preocupado com um dos lados. Eu disse aqui, vamos bem no outro. Ai, que sei, meu Deus do céu. O Flamengo tem uma oportunidade maravilhosa de conquistar uma classificação. Os concorrentes, o Rivadavia, que tem a mesma pontuação, o Rosário Central, podem perder pontos nessa rodada e o Flamengo ser o primeiro. Isso é uma vantagem para a competição, para as oitavas e diante, que é fantástico. É melhor contar com isso do que não ter. Tem que decidir fora de casa. Lateral marcado para o Cusco na direita. O Flamengo não termina o seu grupo na liderança desde 2022, quando somou 16 pontos, que é o que pode alcançar vencendo aqui nessa noite. Saúl. Jogada ali do De La Cruz para o Everton Araújo. Esperou um pouquinho do passe para decidir melhor. Luiz Araújo. A descida é boa do Emerson Royal. Ele é um ponta hoje. Joga solto no ataque. E o Nicolás Silva com ele. Entrada mais forte no Carabarral, hein? E é para cartão amarelo, Simon. Com certeza, a entrada forte, não é? Ele acabou pegando só o Emerson Royal aí e o árbitro não titubeou. Imediatamente tirou o cartão, olha ali com a perna direita, ele tá tipo uma entrada forte no adversário e mereceu. O segundo cartão amarelo, todos os dois para a equipe do Cusco. Levanta, Royal, levanta. Levanta, preto, safado. Bola para o Flamengo, a falta já batida rapidamente. Completamos a primeira meia hora de jogo no Maracanã. Já tinha um gol o Flamengo, ele já está de perna bamba já. Noite de Copa. O tetracampeão Flamengo em campo.
Vinícius. Vivendo o sonho do pentacampeonato. Já vem o Pedro, Ayrton. Faz a parada, mais atrás com o Vitão. Diga, Pedro. Não, que muitos podem estar se perguntando por que o Emerson Royal está jogando com uma máscara, que ele fraturou uma região do nariz no confronto da semana passada contra o Estudiantes. E pela segunda vez contra o Estudiantes na Argentina, ele já tinha fraturado também. Então ele joga com essa proteção. Ah, melhor jogar é se proteger, tá certíssimo. A tecnologia tá aí pra isso. Vitão, na esquerda pro Ayrton. O Bruno Henrique tá lá na segunda trave, o Ayrton no gol de novo. E ESPN, a gente vive o esporte. Tocou, ganhou. No Pitaco basta um toque para você ganhar. Hashtag Libertadores na ESPN. O Flamengo pressiona. Tá aí o Aldair Fuentes entregando por Carlos Gamarra. Aliás, minha gente, que dupla de zaga. Olha a saída de molecada. Gonçalo Plata domina, tem na área, tem espaço pra batida, acelera, tendo o passe, aí chega a marcação. Toca a bola, palhaço, homem burro. Fazendo valer o sobrenome de um dos maiores zagueiros que vimos no futebol. E do lado dele tá o Aldair Fuentes. Palhaçada isso, chuta a porra pro gol, caralho. Nós tá morrendo. Aqui o Plata. Palhaçada. Mais atrás com o Ayrton Lucas. Ele toma derrota aí, perde a chance. Trazendo aqui jogadores que esse besta lá longe. na América do Sul. O toque no Emerson Royal e o corte no Aldair Fuentes, que não satisfeito em se chamar Aldair, o pai dele foi um renomado jogador de futebol no Peru, era atacante, anos 90. Gente, é fica perdendo chance de gol, depois leva o gol, ó. O que aconteceu com o Palmeiras? Fez cagada e tomou na derrota. Título mundial de 1962, Aldair Amarildo Fuentes. Peidado com isso. Nossa, velho. Do time do Cusco que você viu na tela ainda há pouco. Mais doido que o professor, tá vendo que isso ali não é a lua. Lançamento na área, Emerson Royal divide. E a arbitragem indica tiro de meta. Primeiro, Aldair, você conhece bem, sim. O Gamarra no Flamengo. O Gamarra também. Como é que foi depois? Eu fui feliz ao lado dele, sofri com o outro, porque o outro era um zagueiro. Professor. Eu joguei muito Antes contra ele. por bater, pegou linha reta, bate essa bola pro gol, pô. Zagueiro do Corinthians. E belíssimo jogador da seleção do Paraguai. Chama de palhaço mesmo, sou bravo. Um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Não daria um passe errado desse como o Aldair aqui deu. Não daria. É muita pressão pro garoto, com um nome todo desse, pro jogador, né? Mas legal, né? Um pai que é fã. Tudo que chutou. É fã do futebol brasileiro, homenageia o Aldair, o Amarildo, no caso, o Fuentes ali. E o Gamarra também, não, a belíssima homenagem merece. Que legal, né? Muito legal mesmo. Eu acho que esse jogo aí tem chance pro Pedro entrar. O Pedro só gosta de bola no pé mesmo. Lançamento do Danilo fica na marcação. Ih, o Saulo perdeu o tempo da bola. Aí o Golito vem por baixo o Ayrton Lucas. Decidido, Luiz Araújo. Linda bola pro Plata. Domina, perdeando. Bruno Henrique vem na área. Plata espera a ajuda de alguém. E chega o Saúl. De novo pro equatoriano. Gonçalo Plata. Tá com gosto. Quer jogo. Tá com vontade. Chega na remota. Plata faz o passe. De la Cruz. E ele bate forte pra defesa do Mande Vidal. Quando o Plata acelera, sai na frente, hein? Como eu falei, Ele ia chutar, mas perdeu o ângulo. Faz um pouco da diferença. Ele perdeu o ângulo, tá? Ele vai pra cima, ele tenta o drible, ele se movimenta, ele troca de posição com o Luiz Araújo, ele vai por dentro, ele tenta jogada individual, tenta furar essa marcação, como o Calçade falou, 4-1-4-1 da equipe do Cusco, e às vezes transforma no 4-5-1, volta todo mundo. Precisa dessa velocidade, desse drible, dessa agilidade. O Plata é o que tenta mais no jogo. O Plata é um exemplo para o resto do time, da rotação que o time tem que jogar. Ele é diferente, ele pega, a coisa fica mais dinâmica. Os outros não acompanham. Mas tem um jogador que eu gostaria de mencionar, é o Everton Araújo. Ele tem o papel de ser um terceiro na saída de bola, porque o Flamengo tem a posse. Ele tem um campo enorme para correr também, porque ele protege os zagueiros, ele carrega a bola. E o Flamengo, obviamente, se ressente, né? A organização pelo centro do campo, onde o Flamengo também é muito bom. Vou para esse jogo aí, então, mas para ele, porque tá. O Carrascal poderia contribuir
tá no banco, cheio de problemas. Eu ia fazer um gol logo, finalmente se virasse. Né, nesse Ou vai ao trânsito, pé, precisa de vai quem? ser besta, tá Precisa chutando, né? do De La Cruz. E aí, né, a coisa assim, o De La Cruz não consegue também pegar a bola e acionar o Bruno Henrique. E a demora solidão mesmo. hoje. Coitado do Bruno Henrique, ele tá ali só prendendo zagueiro, nada acontece na vida dele. Não está acostumado com isso o Bruno Henrique, né? Lateral para o Flamengo. Aqui o Saúl. Já no nosso intervalo, 36 já. diretamente de Roland Garros, o segundo Grand Slam de tênis do ano, que você confere com exclusividade na ESPN no Disney Plus. Já no nosso intervalo. Manzanera, toque atrás para o Carabarral. O árbitro já tinha pegado a falta antes do desarme. A posse de bola fica para o Cusco no campo de defesa. Hashtag Libertadores na ESPN. Lembrando sempre, o Flamengo começa o jogo com 13 pontos e 9 gols de saldo. Exatamente o que tem o Rosário Central. 13 pontos e 9 gols de saldo. Amanhã o Rosário Central vai jogar no Equador contra o Del Valle. Na teoria não é jogo fácil não. Saída de bola errada do goleiro. Vai pro gol, caralho. Entregando para De La Cruz, acelera, põe na área, chega a marcação, olha o recuo. O goleirão teve que se esticar todo o Ed Vidal. Valeu a pressão rubro-negra, escanteio pro Mengão no Maracanã. Aí você tá vendo o goleiro, vai num ato de desespero, se joga na bola. Recebe ali os cumprimentos dos companheiros, sobretudo do Fuentes. 37 do primeiro tempo, vem aí a bola parada. O Flamengo vai criando, vai dando chances. Um time desse aí ficar 0x0 no primeiro tempo. Um lance que o Carlos Gamarra salvou praticamente em cima da linha também. Tá vendo, né? Tá vendo aí o Luiz Araújo? E a pouco teve essa confusão. O Bruno Henrique foi lá, tirou o adversário, não foi nada no rosto também, convenhamos. Né? Henriques. O árbitro disse que viu, não foi assim também no rosto. O escanteio, Luiz Araújo. Lançamento na grande área. Subiu Danilo, corta a defesa. Danilo na área, cobrança de escanteio. Chega a bola, cara. Corre na bola, filho do é. Danilo, o herói do tetracampeonato. Você é besta? Vai pra mais uma Copa. No meio da bola, caralho. De La Cruz. Everton Araújo. De La Cruz. Também tem 13 pontos, só que com 2 gols de saldo a menos que o Flamengo e o Rosário Central, o Independiente Rivadavia, que vai jogar em Santa Cruz contra o Bolívar. Não é em La Paz, é melhor para o time argentino, que está no grupo do Fluminense. Aí domina o Danilo. De novo pro Vitão. Vitão que veio do Internacional. Para ele é um jogo muito importante, para aparecer, mostrar serviço. Luiz Araújo, Saúl. De novo com Ayrton Lucas. Vitão. É o último jogo do Mengão antes das oitavas de final. E sexta tem o sorteio a partir do meio-dia na ESPN. Olha, alguns erros assim que saltam aos olhos, né? Como esse aqui do De La Cruz. Lance de domínio, assim. Simples até, né? Assim. Ele não é mais aquela função que ele está acostumado a fazer, mais adiantado, tá entendendo? Mas é um erro técnico, porque ele abre a lateral do campo a receber e aí o domínio não aparece. O gramado está bom, estava lá embaixo, estava próximo do gramado do nosso pré-jogo, ao lado da Gláucia, e vimos que o gramado estava bom. Então é um erro mesmo de jogador que não tem aquele ritmo de jogo, né? O De La Cruz passa por aquele momento físico, né? Que ele joga um jogo, fica de fora outro, entra um pouquinho, então fisicamente sofre também. A gente vê ele cumprimentando, a gente está daqui, está vendo ele cumprimentando ao lado, e ele mesmo entende que tecnicamente errou nesse movimento. E agora a entrada mais forte do Colito em cima do Ayrton Lucas. ESPN, a gente vive o esporte. Ready, set, forte. Cartão vermelho. Aqui na nossa hashtag o Mário Augusto, o Daniel, o José Junqueira, Renata Reis, o Bruno Marques, hashtag Libertadores na ESPN. 40 e nem um gol. Tem Aldair aqui também na nossa hashtag Libertadores na ESPN.
40 no primeiro tempo, o Flamengo vai para o ataque para tentar ganhar o jogo. Plata de primeira, De La Cruz chega, ele faz o passe para o Henrique de primeira, na marcação. Fica em cima do Carlos Yamada. Erro de passe, Emerson Royal, ele se apresenta, recebe do Bruno Henrique, toque na área, fica na defesa, sobra para o Carlos. Yes, para o Mançanesa, trabalhado pelo Saúl. Ayrton Lucas, Saúl, tomou a pancada, vai no chão, o espanhol, o árbitro deu uma olhada para ele, segue o lance, também caiu Ayrton Lucas, e o árbitro não deu falta nem lá nem cá. E agora, aí é o seguinte, ele também vai deixar insatisfeito os jogadores do Cusco, porque o time peruano saiu no contra-ataque, ele não tinha dado falta no Ayrton, agora ele deu falta no Ayrton Lucas. Que é isso, Pedro Henrique Torre? Ficou um tanto indeciso o árbitro ali, demorou muito a marcar. E o Saúl, que parecia se preocupar um pouco mais, agora se levanta, coloca a mão ali na perna direita, no pé direito, né, na área do tornozelo. Inclusive ele operou, teve uma cirurgia no calcanhar, né? Reclama bastante até dos gramados, chegou a reclamar do gramado Maracanã, que é muito duro, assim, ver. Então o Saúl tem tido alguma dificuldade. Mas foi marcada a falta ali, o Flamengo vai cobrar. E Vinícius, tom de insatisfação na arquibancada sobe cada vez mais, porque o pessoal está doido para ver um gol que o Flamengo conseguir essa liderança geral. Então, detalhe, foi o Soto deu uma pregada no Saúl e o Soto já tem amarelo. Daqui a pouquinho o Simão fala sobre isso. Luiz Araújo, deixa para De La Cruz, a bola não sobe muito, era pro Bruno Henrique. Contra-ataque pro Cusco, o jogo agora fica aberto pro time peruano. Passe forte não chega para o Polito. Ótima recuperação do Ayrton Lucas. Simão já tinha amarelo o Diego Soto e ele deu uma pregada no Saúl, Simão. O Soto recebeu o cartão amarelo aos 14 minutos. Agora dá uma chegadinha um pouco mais forte, mas o árbitro nem falta marcou. Tem que marcar esse tipo de falta. Não dá para ser complicado um jogo desse tamanho. Cruzamento na área, tira a defesa. Aí o Nicolas Silva. Finalzinho do primeiro tempo. Pelo amor de Deus. Agora eu tô torcendo pra ele fazer um gol pra ver o Flamengo jogar. Torcendo pra ele fazer um gol pro Flamengo jogar. Se não jogar, vai pra puta que pariu. Tá dando raiva já. O árbitro, ele mandou prosseguir. O primeiro caiu, ele segue o jogo. Quando o segundo caiu, ele ficou pensando no meio do caminho, porque ele tinha dado a vantagem. Ele falou assim, pô, 2 a menos caídos aqui, vai dar, isso aqui não vai ser gol. Aí ele voltou e marcou a falta. Se arrependeu. Quem nunca se arrependeu na vida também, gente? Não dá pra arrepender assim no campo, né? Aí, faz isso aí. Aí ele joga a bola. Ah, não faz que é ruim. Não faz que é ruim, então não vai fazer. E aos 44 do primeiro tempo, o Cusco teve uma grande chance de gol. Nicolas Silva, ele bateu muito bem. É que o Andrew tem envergadura, 1,89 m para o goleirão, nascido lá em Duque de Caxias. Teve seu momento agora o Andrew, Ezinho. Teve. E na verdade é que o 7, né, Mançanesa, é que ele dominou mal e não acreditou de arrancar, porque ele sairia cara a cara com o Andrew. Aí ele depois teve que ajeitar, né? Cruzamento, lançamento feito lá na área, sobe o Carlos Gamarra, ajeita para trás. Finalização do Dias, voltou para ele, pega a mão na bola e é tiro de meta para o Flamengo. Então, Vantuar, sexta-feira, a partir do meio-dia, o sorteio das oitavas de final da Libertadores. Bate o coração forte no dia do sorteio, bate ou não bate? Palmeiras pode ser segundo, o Cruzeiro, o Boca pode ser segundo, o Fluminense, se passar, será segundo. Então tem coisa pesada podendo vir aí nas oitavas da Libertadores. Convém torcer. 3 minutos. Se fosse um jogo. Flamengo. O seu futuro pode estar sendo decidido no seu meio. Agora, vamos ver a atitude aí, Jacques, do Leonardo Jardim. Vai ver o que ele vai fazer no intervalo. Porque ele tem uma galera aí que pode melhorar muito o time. Não é demais. Por exemplo, o Pedro melhora o time. O Paquetá não tem um jogo por dentro do Flamengo. Então o Flamengo, legal, ele roda a bola de um lado, do outro, mas por dentro também, se joga por dentro, você não tem o Paquetá, Carrascal está no banco, ele de mal com a torcida, mas ele faz falta. Vamos ver, É isso aí. do treinador. E do jogador também. Saúl de cabeça, tira a defesa, tenta o contra-ataque, agora o Cusco chega na marcação do Luiz Araújo. Vitão, à esquerda para o Ayrton Lucas.
Instante. A gente sabendo que só tem 3 minutos, o cara não vai pra cima. Por dentro ou por fora, lindo drible. Saiu do Rui Dias, plata cruzamento, tira aí, foi de cabeça. Contra-ataque, Carnaval, tira de cabeça o Saul. Vem o Flamengo novamente. Emerson, Saul, Everton Araújo. Já o nosso intervalo com a Cláudia Santiago. Direto aqui no Maracanã. Com os lances do primeiro tempo. Vem o Luiz Araújo, da ponta pro meio, de virada, o Plata tá sozinho, lá vem o equatoriano, puxou pro meio, tem uma cruz na defesa, ele pega o pênalti. O árbitro faz ali o sinal de que foi no ombro. Estava completamente livre o Plata, linda virada de jogo do time rubro-negro. Não faz o gol atrelando, ele ganha no grito. Cresce no final do primeiro tempo. Não ganha no jogo, ele ganha no grito. Emerson Royal, toca na meia pro Vitão. Vem jogar o Saul. Entramos agora no minuto final do primeiro tempo. Bruno Henrique, Plata, tabelou pro adversário, tá valendo. Lá vem o Everton Araújo no campo, espalma o goleiro Vidal. Bola lá na direita. A demora. Como nos velhos tempos, como lateral, cruzamento fechado. Grande defesa do Mande Vidal. Bruno Henrique salva. Bate pro gol, palhaço. Virou um bombardeio pra cima do Andy Vidal. A torcida em pé no Maracanã. À espera de um gol. Cruzamento do Luiz Araújo, tira a defesa, Everton Araújo. Vai tendo seus bons momentos o Flamengo no primeiro tempo. Mas aí pode para trás, pode definir no fim do primeiro tempo. Andrew. Vai dar tempo de mais um ataque, pelo jeito. Bruno Henrique. Roubada de bola do Rui Dias. Já jogando na meia, não deu tempo para mais nada. Final do primeiro tempo. E o Maracanã responde com Laias. 0 pro Flamengo, 0 pro Cusco. Olha os lances finais do primeiro tempo e as grandes defesas do Mande Vidal. Já no nosso intervalo tem a Cláudia Santiago e tudo do primeiro tempo no Maracanã. ESPN, a gente